mais, eu vou ter que calcular qual é a máxima corrente nominal primária de todos eles, né? Então, eu vou dizer que o I1N max vai ser o máximo de quem? Aí eu vou colocar aqui, o máximo de... Aí eu vou abrir aqui um vetor. Aí o primeiro vetor vai ser o quê? Você tem que pegar da SE, pega a linha 1, pega o RTC e multiplica por quem? SE ponto L1 ponto, o nome da variável aqui, deixa eu só, eu acho que é I2NTC. Dá para entender isso aqui que a gente está fazendo? Deve dar 1.200 essa conta aqui, 1.200, tá? Aí, como eu falei, né? Eu vou deixar geral, né? Aí para deixar geral, eu vou fazer dessa maneira. Quem não sabe no MATLAB, se você botar 3 pontinhos, você pode quebrar a equação, tá? Jogar para baixo, né? Vou jogar para baixo, L1, L2, L3, L4, T1, T2, ainda. E aí aqui eu fecho colchetes, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então aqui na implementação de barra, vocês vão ver que eu vou fazer muitas equações assim, quebrando as linhas, porque como as equações elas aumentam muito o tamanho, tá? Mas isso só no caso, eu estou pegando o máximo de cada... pegando a corrente máxima, né? Primária. Primária, isso. Mas aí, só quebra de linha já funciona como uma vírgula eu criei, na verdade, um vetor. Eu dei um espaço. Ah, tá. Eu tenho um espaço, 3 pontinhos, aí o outro, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso, L1, L2, T1, T2, aí aqui eu venho L1, L2, L3, L4, T1, T2, e aqui tem que ser AM. Aí na verdade tem 2 AMs. Opa. Tem um AM, RTC1, RTC2. No nosso caso está igual, tá? No nosso caso isso aí é igual. Mas, de toda maneira, deixa eu só rodar aqui, tá? Só para a gente ver se está tudo certinho. Mas aqui eu acho que sim. Eu peguei, só recapitulando, né? Eu pego o RTC e multiplico pela corrente nominal secundária. E aí eu vou fazer isso para cada um dos vãos, ó. Deu um errinho aqui. Não tem RTC. Então eu devo ter cometido alguma vez. Ficou faltando o do transformador. Ah, tá. O transformador T1 e o T2. Deixa eu ver se do transformador também é 1200. Trava esse carinha aqui. Aí eu vou pro PC da barra, também é 1200. Os dois são 1200, ficaram tudo iguais. Também é 2200. Aí eu vou pegar aqui, faltando isso. T1, T2. Perfeito. Então se eu rodar aqui agora, aquela conta deve estar certa, tá? Então RTC vezes a corrente nominal secundária vai dar a corrente nominal primária. Aí eu peguei o primeiro delas, né? Aliás, o máximo delas. No caso vai ser a mesma coisa, vai dar 1200, tá? Pronto, deu tudo certinho.
Então, eu vou botar já a observação aqui, né, que é cálculo da corrente nominal primária máxima. Beleza. Próximo passo, eu vou fazer o seguinte. No próximo passo, eu vou calcular as correntes de normalização, tá certo? De cada um desses TCs. E aí, a corrente de normalização é muito simples, né? Vamos botar aqui, ó. Cálculo das correntes de normalização de cada TC. Então, a gente vai de vão em vão, tá? Vai de vão em vão. Só que, lembra que eu tenho fase A, fase B e fase C, tá? Então, eu tenho que calcular, mas a corrente de normalização, ela é uma só para as três fases. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou guardar essa variável no vão correspondente. Então, eu vou colocar aqui SE ponto L1 ponto I2 norme, tá certo? I2 de normalização vai ser igual a quem? Vai ser igual a corrente nominal primária máxima dividido por SE ponto L1 ponto RTC. Ok? Então, a corrente nominal primária eu divido pelo RTC. Aí isso daí é que eu vou normalizar as correntes lá. Aqui é nome, não é norme, né? Normalização. Vou fazer isso por 1, 2, 3, 4. Aí, ó, 2, 3, 4. Alguma dúvida nesse cálculo aqui? Aí vou fazer isso para o T1. Normalizei a corrente de normalização para o T1, para o T2, para o amarre 1. Amarre 1. Eu tinha entendido que, Foi. no caso, a corrente de normalização máxima serviria como base. Aí, Sim. Aí seria só está dividindo pela. Você dividindo pela RTC. Porque as correntes que eu tenho, Glaucio, são todas no secundário dos TCs. Eu achei que. Aí eu escolho meu valor base no primário, aí levo para o secundário de cada TC e divido as correntes do secundário do TC, as correspondentes. Eu achei que era. Vai dar a mesma coisa. Tá? Aqui, 2. Eu recomendo, quando vocês começarem a fazer a implementação de barras, que vocês comecem a fazer de uma forma bem organizada e documentada e com bastante cuidado desde o começo, porque vocês vão ver que essa implementação ela cresce muito, certo? De barra vai crescer muito, ela vai ficar muito grande. Então, se você não tiver cuidado na hora da implementação, você vai fazer errado. E aí cometer um erro lá, você vai ver que vai ser catastrófico. Beleza. Professor, só falta trocar o T1 para AM. Aqui, né, T2, né? Esses daí não são AM? Esses dois? Então, o AM tem TC1 e TC2, né? Uhum. Aí norme 1 e norme 2. Mas o SE seria... na verdade, CA. tá certo. Desculpa. Entendi agora o que você falou. AM. AM. É isso, né? Ok? Beleza? Próximo passo. A gente poderia criar uma função para fazer isso, tá? Depois eu posso até organizar melhor para fazer dessa maneira, para ir diminuindo o código, tá? Mas eu vou... Deixa eu pensar aqui se eu normalizo ou não. Se eu faço isso ou não. Eu acho que a gente pode fazer isso, tá? Aí,
código fica melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso que a gente está fazendo aqui numa função. Então eu vou colocar, como é que eu crio uma função dentro de uma função no MATLAB, né? Quando você criar o seu arquivo como function e o nome, aí você vem e coloca um end aqui no final. Aí aqui você pode criar uma outra function. Aí eu vou colocar aqui function que retorna SE e dados, uma função normaliza correntes e recebe SE e dados. E aí dá um end aqui, pronto. Normalizar correntes. Aí essa função normalizar correntes, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que está aqui, ó. Tudo que a gente fez eu vou tirar daqui e vou jogar aqui dentro dessa função. Ah, professor, por que assim é melhor? Porque vocês vão ver que essa função aqui, ela cresce demais. Então, se você quebra em funções menores cada uma das ações, fica mais fácil de você depurar depois, tá? Aí eu vou até colocar aqui assim, ó, um comentário, né? Aqui que vai ser funções auxiliares. Funções auxiliares, tá certo? Beleza. Aí nas minhas funções auxiliares, tá, aí eu vou chamar essas funções auxiliares, essa primeira função auxiliar aqui. E aí aqui eu vou colocar o meu comentário. Aqui eu vou colocar o meu comentário, né? Que é normalizando as correntes nos secundários dos TCs, tá certo? Então, a gente vai normalizar todo mundo para PU, tá certo? Então, perceba que eu mandei a SE em dados e vou receber SE em dados, porque eu estou trabalhando diretamente nela. Aí, na minha função auxiliar, o que é que eu faço? Calculo a corrente nominal primária máxima, as correntes de normalização, e agora eu vou normalizar todas as correntes. Vai botar aqui, ó. Normalização das correntes nos secundários, nos PCs. Aí você vai de 1 em 1. SE.L1.IA, que é a corrente da fase A, vai ser quem? Vai ser SL1IA dividido por quem? Por SL1 norma, de 2 normas. Aí, como isso é um vetor, e eu, para não fazer com for, eu coloco um ponto aqui, né? Não, minto. Isso aqui não é um vetor, isso aqui é um parâmetro, né? Então pode uma constante, já pode fazer dessa maneira, tá? Alguma dúvida nisso que eu fiz aqui? Só queria saber se a questão do ponto seja para quê? Imagina que você tem um vetor de 100 posições. Aí você tem um segundo vetor. E aí você quer dividir cada um dos elementos pelo elemento correspondente. Aí você coloca o primeiro vetor, ponto, barra, o segundo vetor. Aí ele faz a operação escalar. Tá certo? Se você não colocasse dessa maneira, ele tentaria fazer uma operação matricial. Ok, então você vai fazer isso para a fase A, para a fase B, para a fase C. Então está aqui, ó, e A, e B, e C. E A, e B, e C. Isso, trovão da linha 1, trovão da linha 2. Assim, alguém poderia preferir fazer essa implementação
todo indexado, ao invés de você dizer L1, L2, L3, botar índices, né? Índice 1, vão, criar SE, vão, e aí vão é um vetor. Aí o vão 1 tem isso, vão 2 tem aquilo, aí você indexa e colocaria como um código. Onde? Na linha 2. 38. Na L2, sim, tá. Tá, eu procurando a linha do arquivo. Não, desculpa. Tá, no L2, o que é que tem? No final. Ali que você está dividindo. L2. Normalização. L2. Tem que ser L2. Assim, não ia dar errado porque é o mesmo valor aqui, tá? Mas, para a gente manter a coerência, até porque se vocês quiserem depois levar isso para fazer uma declaração para uma outra configuração de barra, né? Ninguém sabe. Assim, sendo bem honesto, isso que a gente faz aqui nesta disciplina, se vocês forem analisar com cuidado, assim, poderia ser o início de 3 mestrados. Né? O início, eu diria, né? Porque aí você teria que avaliar melhor e tal, mas é o início mesmo, 3 mestrados. Então, ninguém sabe o dia de amanhã. Então é melhor deixar a coisa bem documentada. Então T1 é aí aqui é amarre, AM, AM, AM. Aí tem o AM1, tudo 1 aqui, tá? E tem o 2 também. AM, AM. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Estão com alguma dúvida? Por enquanto, assim, é apenas uma repetição, né? Digo, fica grande porque está repetindo, mas a ideia em si ela não é muito complicada, né? 2, 2. Beleza? Pronto. Com isso daí eu normalizei todo mundo para PU, então já está com todo mundo já está em PU na mesma referência, certo? Então, aqui agora eu já consigo fazer todas as contas, certo? Então, recapitulando, calculei a corrente nominal primária máxima, calculei as correntes de normalização de cada um dos secundários dos TCs e normalizei, certo? Normalizei. Muito bem. Aí agora a gente vai para, com as correntes normalizadas, a gente já tem condições de calcular as correntes de operação, corrente de distribuição, etc. Só que, antes da gente fazer isso, eu vou criar variáveis aqui que vão ser muito úteis para a gente. Por enquanto, eu vou setar com elas com um valor correspondente, um valor fixo, e depois a gente vai mudar isso, que são os chamados flags de habilitação, tá certo? Os flags de habilitação. Então, eu vou colocar assim, eu vou criar aqui, assim, vou botar setando os flags de habilitação dos vãos nas zonas, tá? Aí o que acontece? Vamos lá, eu tenho que ir em cada vão, e para cada vão eu tenho que criar um flag de habilitação. O que seria isso? Eu vou, por exemplo, na linha 1, eu vou criar um flag de habilitação na barra 1. Isso vai dizer se o vão 1 está na barra 1 ou está na barra 2. Por isso que eu preciso de
dois flags, tá certo? Então, eu vou colocar aqui que o L1, eu vou botar F flag B1 FB1. Pronto, FB1. E aí, eu vou colocar aqui como 0 nesse primeiro momento e vou criar o flag da barra 2 também como 0. Só repetindo, nós temos duas barras, barra 1 e barra 2. Elas duas compõem a configuração do barramento. Um vão, normalmente ele está conectado ou na barra 1 ou na barra 2. Tá? A gente vai ver que durante manobras existe um determinado tempo, durante um determinado tempo, a gente tem uma situação que a gente chama de paralelismo de barras. Porque quando você está movimentando um vão de uma barra para outra, por enquanto você tem que paralelar. E quando você paralela, aquele vão vai estar nas duas. E aí quando o vão vai estar nas duas, na verdade eu tenho que habilitar diferencial de barra. Quer dizer, aquele vão vai ter que ser contabilizado tanto no diferencial da barra 1 quanto da barra 2. Que é a situação que a gente chama de overall. Tá? Por enquanto, não vamos nos preocupar com isso. Então, cada um dos vãos vai ter dois flags. Tá? E aí, o que é que acontece? Infelizmente, aqui eu não consegui fazer uma coisa mais bonitinha do que isso, mas olha só. Quando você dá um clique aqui na chave, tá certo? Primeiro, né, só dando nome aqui às coisas, né? Cada agente chama essas chaves de uma maneira diferente, tá? Eu vou chamar aqui de uma forma para tentar facilitar as explicações quando a gente estiver comentando, né? Então eu diria que essa chave de bypass, essa chave seccionadora aqui, tá vendo? A S4, eu vou chamar ela de seccionadora de saída de vão. Não sei como é que vocês chamam lá na Thaís. Não tem essa configuração. Aí geralmente essa é do disjuntor e essa dos seletores. Entendi. Tá. Vamos chamar essa aqui de saída de vão. Porque ela está depois do disjuntor. Essa daqui de chegada de vão. É que está conectando para a barra. Essa daqui é meio que universal. É a de bypass. Tá? E essas duas são as chamadas chaves seletoras de barra. Sendo a de cima seletora de barra 1 e a de baixo seletora de barra 2. Tá certo? Então, se eu vier na chave seletora de barra 1, selecionei e der um Ctrl G, vocês vão ver que na verdade aquela chave ela é constituída de quê? Tem uma chave controlada por tempo, dois resistorzinhos. Esses resistores aqui é um macete no ATP para não dar pau. E na verdade tem uma razão técnica, você pode colocar como se fosse a resistência de contato da chave. Né? Mas enfim, a explicação bonita, né? A explicação bonita é essa, né? Representa as resistências de contato. Mas enfim, e aí o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa chave aqui, quando você der dois cliques aqui, você vai ver que está em -1 aqui, está verdinho, acho que vocês não vão conseguir. -1, isso significa dizer que essa chave ela está fechada. Não, -1 ela está close, está no -1, né? O -1 está no close, então ela está fechada, tá certo? Desde o início da simulação. Quando nós formos trabalhar, aí ó, beleza, isso está encapsulado aqui, ó, se você der dois cliques, aí está o -1 aqui, tá vendo? Mas na verdade, lá dentro eu faço uma chave controlada, né? Então você não precisa entrar lá. Se você der dois cliques aqui, você vai ver que ó, a seletora de barra 1 está fechada e a seletora de barra 2 está aberta. Então, isso daqui seria, essa topologia que a gente começa aqui é o que eu chamo de topologia de operação normal. Então, normalmente, o flag da barra 1, da linha 1 é 1 e o da barra 2 é 0.
Tá certo? Aí, eu fiz aqui uma sequência lógica que é o seguinte: o vão 2, o vão 1 está na barra 1, o vão 2 vai estar na barra 2, aí o vão 3 na barra 1, e assim eu vou intercalando. Então, se você está na dúvida, dá 2 cliques, aí você vai ver aqui, ó, o seletor de barra 1 da linha 2 está em 0 e o outro vai estar em 1. Tá? Como que você chegou naquela posição dela, né, senhor? Aí você seleciona e dá Ctrl G. Ctrl G. Aí você, porque é um group. Aí quando você dá um Ctrl G, você entra no group. Aí você está aqui. Aí para sair você dá o Ctrl H. Aí sai. Ctrl H. Né? Isso é a mesma coisa para entrar no bloquinho de falta. Se você pegar um bloco de falta e der um Ctrl G, esse é o bloco de falta. Ctrl H, você sai. Tá? Beleza, então eu tenho que criar isso daqui, né? Eu vou até fazer assim, para ficar mais fácil. Linha 1, linha 2, linha 3, 4. Então eu vou botar aqui, ó. Linha 2, linha 3, linha 4. Aí, ó, tá. E aí antes disso, até para você seguir a ordem que está lá, você pode colocar aqui o T1, o T2, né? Aliás, vou botar depois, não tem problema não. Só para ficar as linhas, os transformadores, T1, T2, tá? E o amarre, na verdade, você não precisa, porque na configuração, deixa eu pensar se você precisa do amarre. Precisa. Eu estou tentando lembrar das lógicas, tá? Se eu preciso. O amarre sempre vai estar fechado. Deixa eu só dar uma. Não, eu tenho que desabilitar. Então eu vou ter amarre também. Então eu vou ter o amarre o flag da zona 1 e da zona 2. Então vamos lá. O amarre, nesse caso, Só faço um. Que é o vão. Agora O vão, exatamente. Então, ó, a linha 1 está na barra 1. A linha 2 vai estar na barra 2. O transformador 1 está na barra 1. O transformador 2 está na barra 2. A linha 3 está na barra 1. A linha 4 está na barra 2. Tudo errado? Deixa eu voltar aqui. Não, era. Espera aí, vamos voltar aqui. É porque se eu tinha, em vez de colocar um, você colocou 2. Dá um Ctrl Y Mas aqui, vamos lá, acho. para acompanhar. Linha 1 está na barra 1. Linha 2 está na barra 2. Isso porque eu estou seguindo a sequência, tá vendo? Linha 1, linha 2. Aí vem trafo 1, trafo 2. Então, o trafo 1 está na barra 1. O trafo 2 está na barra 2. A linha 3 está na barra 1. E a linha 4 está na barra 2. E o amarre está nos dois. Ok? Beleza aí? Tranquilo? Nenhuma dúvida aí? Muito bem. Se você quiser, você pode até também criar uma função auxiliar para isso, tá? Eu costumo criar essas funções auxiliares porque eu acho que ajuda muito. Então eu vou criar essa função auxiliar. Vou dar um end aqui e a função vai ser a função setar flags, tá? Aí a função setar flags, o que é que ela faz?
por enquanto, ela vai fazer isso daqui que está aqui, tá? E aí vocês vão ver que mais para frente ela vai fazer muito mais coisa do que isso, porque as lógicas eu vou implementar lá. Quando eu pegar a lógica de seccionador e tudo mais, quando a gente chegar nessa parte das lógicas, vai estar tudo implementado, né? Então, certamente essa função ela vai ser importante, porque quando for crescer, eu vou crescer aqui com ela, tá certo? E aí, na minha 87B, tá aqui o que eu estou fazendo, né? Primeiro normaliza as correntes, depois seta os flags, e aí você vai seguindo as lógicas, tá bom? A lógica da coisa. Pronto. Aí agora,